Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou Ingrid Neto e nós estamos começando mais uma segunda-feira terapêutica, né? E você que está chegando agora, a você também que é nosso seguidor, já está nos acompanhando há algum tempo. Eu quero que vocês me digam se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está legal, se está bacana, para que a gente possa continuar, tá certo? Tá tudo certinho, né? O áudio tá bom, tá cortando. Quando tiver algum problema, vocês sinalizam com o polegar para cima ou para baixo e deixam uma mensagem aí para a gente conversar, tá certo? Nós estamos conversando com mais uma série sobre sentimentos sabotadores. Então, o tema de hoje, né, que a gente vai falar é sobre culpa. Então, nós vamos começar falando da culpa. Mas também nós temos um vídeo falando sobre os sentimentos sabotadores, quais são eles, e explicando um pouquinho sobre esse tema. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no sentimento da culpa, que é algo que a gente acaba carregando ao longo da vida, de alguma forma, por algum motivo, né? Dentro da terapia a gente vê muito isso, trazendo esse sentimento de culpa que vem acarretado de outros sentimentos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? O nosso tema hoje, como eu falei, né? O sentimento de culpa. Como é que a gente vai lidar com o sentimento de culpa, né? Como lidar, né? Quem nunca sentiu culpa por alguma coisa, por algo que fez, né? Ou que deixou de fazer. Muitas vezes a gente se sente culpado, né? Eu poderia ter feito, eu gostaria de ter feito, ou eu fiz algo que me arrependo, a gente fica com aquela culpa, né? Dentro da psicanálise, a gente vai ver que a psicanálise ela vai explicar um pouco que a culpa é um sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso, ao sentimento de, aquela sensação de remorso, né, que ocorre quando uma pessoa acredita, né, ou percebe, ou acaba percebendo que comprometeu seus próprios padrões de vida, né, seus próprios padrões de conduta, aquilo que ela estava predestinada a se conduzir, a fazer como ser humano, em sociedade, em grupo, em família. Então, está relacionado a essa percepção de ver padrão de conduta que ela exercia distorcido, né? Que ela violou esse padrão, que ela distorceu esse padrão universal, moral que ela tem para ela, né? E tem a responsabilidade que significa para ela também uma violação, né? Ela vai ver como responsabilidade dela manter aquele padrão. E quando ela não mantém aquele padrão, ela leva a um sentimento de culpa por ter violado esse padrão, certo? Então, outra coisa também que a gente vai ver é o sentimento de culpa também, ele acontece muitas vezes com muita gente, todo mundo, né? Alguém já experimentou ao longo da vida, todo mundo já experimentou em algum momento que teve esse arrependimento, esse sentimento de culpa em algum momento da vida. De várias formas, em diferentes formas. É isso que a gente vai destrinchar assim, um pouquinho. Se você se interessou por esse tema, continua com a gente até o final do vídeo, tá certo? E vem seguir a gente, nos acompanha. Aí eu tenho uma mensagenzinha para mandar para você, né, tá aí nos acompanhando. Hoje, se você é novo, chegou aqui agora, né, eu quero lembrar você que você tem que deixar uma curtidazinha, se você puder deixar uma curtida pra gente, dá um polegarzinho aí, aqui embaixo do vídeo, você vai ver aqueles ícones, né, dizendo para você aonde você pode apertar, para se inscrever no canal, para curtir o canal, para comentar também sobre o canal, e compartilhar o nosso vídeo se você achar que foi bacana, se você gostou, né, fazer algum comentário bacana também, fazer alguma pergunta, deixar para nós aqui no canal, e a gente vai ajudar você e você vai nos ajudar, né, a crescer. Vamos crescer juntos. Lembrando que o nosso canal, ele faz pouco tempo, né, que estamos aqui, mas a gente está crescendo juntos. A gente está compartilhando conteúdos dentro da saúde mental, do autoconhecimento, né, da autocura, da consciência, e trazendo para vocês algum tema com relação a isso. Se você está interessado em fazer alguma mentoria comigo, né, ou se acompanhado de forma terapêutica, dentro de um grupo ou individualmente, é só entrar em contato, o nosso contato, que vai estar no vídeo ou na descrição do vídeo, tá certo? Aí você dá uma olhadinha e entra em contato com a gente. Lembrando que nós temos esse projeto, que é o projeto PGV, que é Planejamento de Gestão de Vidas.
E o nosso maior objetivo é levar ao conhecimento das pessoas, né, as carentes que não têm condições de pagar, o pouco mais caro, com um valor mais alto, né, dentro da terapia, e a gente vai levando um pouco de terapia, um pouco de processos terapêuticos para esse povo, para quem que necessita, através da terapia online, através dos nossos vídeos que a gente passa para vocês online, dos grupos que a gente tem assistido, tanto no Telegram, no WhatsApp, né, e no YouTube. Aí eu conto com você, né? Se você também quiser ser um parceiro do nosso canal, que a gente fala sobre a sua marca aqui, para fazer um patrocínio da gente também, para nos ajudar a crescer, aí nos ajudamos e fazemos essa parceria. Se você tiver interesse de ser nosso parceiro também, e de falar um pouco sobre o seu conteúdo aqui no nosso canal, ok? Seguindo o nosso tema de hoje, que é a culpa, você sabe por que sentimos culpas? Por que eu sinto culpa? Por que eu me sinto culpada? Ou por que você está se sentindo culpado? Você sabe por que a culpa surgiu? Por que sente, né, que surge esse sentimento? Você consegue ter essa dimensão, esse conhecimento? Então, a culpa ela vai surgir quando percebemos que as nossas ações ou omissão a alguma coisa que a gente deveria ter feito causaram, de alguma forma, um tipo de dano, que pode ter sido um dano para mim, para você, ou para o coletivo, ou para alguém que a gente ama, tá certo? O som tá legal, né? Se tiver alguma coisa, me avise. Então, esse dano que a gente causa, muitas vezes para nós, ou para alguém que a gente conhece, que a gente ama, esse dano, ele vem trazer esse sentimento, né? Esse dano que nós causamos a nós mesmos ou a outras pessoas. E ela pode ser, esse sentimento de culpa, ele pode ser de várias formas, pode trazer várias outras lacunas para a gente perceber isso, né? Então, a gente vai ter como identificar esse sentimento de culpa através da violação das normas sociais. Como eu falei, a culpa, ela vem associada com esse sentimento, né? Que a gente vai, é um sentimento que vai nos associar a algumas coisas, algumas crenças limitantes que a gente tem em sociedade, normas sociais, por exemplo, quando não agimos de acordo com as expectativas de uma sociedade que a gente segue, de um grupo específico que a gente segue. Vamos supor, você é evangélico, você é católico, você é de alguma religião, e você faz práticas que não condizem, ou se comporta, ou se veste de alguma forma que aquela religião que você faz parte não aceita. Você faz algum comportamento de alguma forma que não se encaixa naquele grupo. Então, você pode sentir o sentimento de culpa de não seguir diretamente esse padrão social, tá certo? O sentimento de culpa também, ele vai surgir, né, quando desrespeitamos os valores pessoais. Então, o meu valor, aquilo que eu dou valor pessoalmente, entende? Então, aquilo que você dá valor, que é valoroso para você, o seu valor. Quando você desrespeita esse seu valor, você vai perceber o quê? Quando as nossas ações entram em conflito com o próprio princípio de crença. Então, toda vez que a gente desrespeita aquilo que a gente acredita, aquilo que é bom para a gente, que nos faz bem, e a gente viola isso, nós sentimos o sentimento de culpa, entende? Então, a culpa ela vai aparecer dessas formas que eu venho dizendo para você. Então, assim, quando você se desrespeita, quando você se viola, né? Então, você vai sentir esse sentimento de culpa, que é natural dentro desse processo. A perda ou o sofrimento de algo vai te trazer também, muitas vezes, o sentimento de culpa. Então, quando associamos as nossas ações a um evento negativo, né? Então, perdemos algo, quando quebrou algo, quando algo deu ruim, e a gente associa esse sentimento de culpa àquela situação. Então, é uma perda ou um sofrimento. É um evento negativo, né? Mesmo que não tenhamos sido diretamente responsáveis. Por exemplo, mesmo que a culpa não tenha sido minha, mas eu levo essa culpa porque eu estava lá. Me atingiu de alguma forma. Entende? Então, nós sentimos culpas por conta disso, né? Porque respeitamos os nossos valores, né? A perda e o sofrimento faz com que a gente sinta culpa. E também esse nosso padrão, normas sociais, faz com que a gente sinta. São três
segmentos que fazem com que a gente sinta a culpa. A origem da culpa. O que seria a origem da culpa? De onde vem essa culpa? Como a gente falou, dentro da psicanálise, a gente vai ver que a origem da culpa, para Freud, né? A culpa surge do conflito. Veja que coisa bacana, eu acho muito interessante isso para a gente refletir. A culpa ela vai surgir do conflito entre o desejo e a proibição. Então, eu vou sentir culpa quando eu desejo fazer algo, mas eu sou proibida. Entende? Muitas vezes eu vou levar, carregar esse sentimento de culpa. Por exemplo, eu quero fazer algo e alguém diz, não pode. Então, eu me sinto culpada de várias maneiras. Aí eu vou usar uma culpa no sentido de violar meus princípios. Eu quero fazer algo, eu sinto vontade de fazer algo, mas eu estou violando a minha vontade para seguir um padrão social. Que eu coloquei aqui, no caso, 3 setores, 3 segmentos para a gente perceber um pouco da culpa inserida dentro dele, que seria a violação das normas morais. Se alguém diz que mulher não pode fazer isso, mas eu quero fazer, então eu vou sentir culpa porque eu tenho vontade de fazer algo, mas dentro do social dizem que mulher não pode. Por exemplo, vou usar um exemplo simples que a gente já vê muito acontecendo, mas as pessoas acham que ainda associam, né? Mulher não pode estar na obra, mulher não pode ser pedreira, mulher não pode fazer instalação elétrica, mulher não pode trabalhar com essa parte. Então, assim, às vezes a gente vai sentir um pouco de culpa, né? A mulher não pode não casar, mulher não pode decidir não casar e não ter filhos, entende? Então, você pode acarretar esse sentimento de culpa se você escolher trabalhar a sua vida toda e, de repente, as pessoas te cobram casar, né? A sociedade cobra casamento, filho, a construção de uma família, e você deixou isso para trás em prol de trabalhar, de construir uma carreira. E você pode sentir esse sentimento de culpa de ter perdido esse momento. Ou porque você foi trabalhar e deixou os filhos com alguém. E você sentiu o sentimento de culpa porque você deixou os filhos sendo cuidados por outras pessoas e não por você, que você precisou se ausentar para ir trabalhar. Então, também tem isso. Tá entendendo? Então, a gente vai sentir culpa de diversas formas, né? E dentro da psicanálise, a gente vê essa associação. Então, Freud, ele entendia, né, e passou para nós esse conhecimento com relação à culpa ser um conflito entre o desejo daquilo que a gente quer, o que a gente quer fazer, né, e a proibição. Compreende? Então, nós vamos sentir, né, essa comparação, essa luta, né, entre essas duas situações, entre o conflito do desejo, eu quero fazer, mas será que eu posso? Né? Eu quero me separar, mas será que eu posso? Porque as pessoas vão me julgar. Né? Eu quero namorar alguém mais novo, mas será que eu posso? A sociedade vai julgar que eu não posso namorar alguém mais novo. A gente já viu o caso aí, né, da Sabrina Sato, que já passou também com a Suzana Vieira, né? Aquela atriz famosa que sempre namorou homens mais jovens, a Ana Maria Braga também, que namora homens mais jovens, ela. Então, assim, existe um certo preconceito. Se for uma pessoa de baixa renda, né, de uma classe social mais baixa, as pessoas vão julgar, mas se a pessoa tem um status melhor para ser colocado de uma forma diferente, ela pode até sair melhor diante disso, mas a cobrança ainda existe, entende? Então, dentro da psicanálise a gente vai ver, e eu concordo muito com isso, que é a minha área, né, que é o lado que eu escolhi, que é justamente esse desejo. Muitos dos conflitos dentro da terapia, nós vamos perceber que vem desse conflito entre a proibição e o desejo. O desejo, impulsionado pelo id, né, o desejo ele vem do id, daquela identificação da tua identidade, buscando a satisfação imediata. Ela vai buscar o quê? Eu quero me satisfazer, eu quero fazer o que eu quero, eu não quero saber se é certo ou se é errado. Eu quero me satisfazer, entende? Nessa satisfação imediata, sem um julgamento, sem um preconceito antes. Enquanto o superego, ele vai trazer a instância moral da personalidade, vai impor os limites, vai fazer a proibição, entende? Então, o superego, ele vai dizer, olha, se você pode, se você não pode. Você tem que cuidar da tua imagem. O que é que você está passando com os outros? Entende? Então,
Quando agimos de forma a violar essas proibições, o superego, ele reage com sentimentos de culpa. Então, o superego vai dizer, olha, Deus vai te castigar se for uma pessoa muito religiosa. Ah, mulher, não faz isso. Teus filhos não vão te respeitar, a sociedade não vai te reconhecer. Então, infelizmente, assim, ainda temos muito isso, né? Então, algumas coisas também que a gente precisa ver dentro do sentimento de culpa para ser trabalhado, e a gente vai colocar hoje, quais são os princípios, né, os principais, né, como é que eu posso dizer? Quais são os principais conceitos que está dentro desse sentimento de culpa, que está relacionado ao sentimento de culpa, né? Que a gente vai entender um pouquinho dentro da psicanálise. Quais são os principais conceitos? A gente vai ver. Dentro da psicanálise, a gente vai perceber que o complexo de Édipo vai trazer essa visão, né, de sentimento de culpa envolvido quando o conflito de Édipo, né, dessa sensação edipiana, ela vai trazer o quê? Dentro de uma criança, o desejo de querer ter um envolvimento com o sexo oposto, né, com o genitor, com a genitora. Porque a gente começa a olhar para dentro do complexo de Édipo, para o nosso genitor, para a nossa genitora, com aquele desejo de posse, de possuir, de ter para si, entende? Então, o complexo de Édipo vai trazer isso. Então, a gente olha com desejo, né, do sexo oposto, que é apresentado desde essa primeira infância, a gente sempre se une do mesmo sexo e gera sentimentos de culpa e leva à interiorização, né? A internalizar esse sentimento, entende? Das proibições dos pais, formando o superego. Ou seja, a gente vai desenvolver o superego a partir do momento que a gente entra nesse conflito. Olha, isso aqui não pode. Aí eu queria minha mãe só para mim, eu queria meu pai só para mim. Aí eu não posso, porque começou a vir regras em cima disso, e eu começo a formar o superego, que é aquele que vai definir, que vai dizer o que é certo e o que é errado para mim. É aquele confronto interno, aonde eu vou estar lutando contra mim mesma. O meu id dizendo a minha identidade, querendo ser, que eu quero ser na natureza, na íntegra, sem filtro, e o meu superego dizendo que eu tenho que ser do jeito que a sociedade quer que eu seja, e que eu fui ensinado pelos meus pais, né? Aí a gente vai ver, dentro da psicanálise, o superego. O superego seria o quê? É a instância moral da personalidade, responsável por julgar nossos pensamentos e ações. Então, o superego é o nosso juiz, que vai estar dizendo, olha, você pode pensar isso, você pode fazer isso, você pode não fazer aquilo. Ele vai internalizar as normas sociais e os valores morais, e quando violados, ele vai gerar o quê? O sentimento de culpa. Então, para Freud, vai estar dentro dessas três esferas: o complexo de Édipo, o superego e a consciência moral. A consciência moral é aquilo que a gente constrói dentro das relações que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, desde a primeira infância. Estão me ouvindo bem, né? Tá bom o áudio, tá cortando, como é que tá? Estão conseguindo entender? Então, a gente vai ver que o complexo de Édipo é aquela primeira visão, aquela relação triangular, meu pai, minha mãe e eu, até entrar alguém no meio, né? Quando eu tenho uma conexão maior com a minha mãe ou com o meu pai, eu estou trabalhando, eu estou vivendo nesse Édipo, né? Eu tô apaixonadinha pelo meu pai e eu excluo um pouco a minha mãe, eu vivo nessa concorrência com ela, essa relação triangular, né? E eu vou trabalhando isso no desenvolver da minha primeira infância. Por isso que a gente fala muito sobre os primeiros anos de vida, a formação de todo o nosso aparelho, né? E o desenvolvimento daquilo que a gente acredita, as primeiras linhas neurais, né? Os primeiros comerciais que a nossa mente começa a criar e a gente começa a acreditar. E a viver em função dessas historinhas que são contadas dentro da nossa própria mente, a nossa percepção do mundo, que a gente já falou sobre percepção também no tema. Aí a gente vai para a consciência moral, né? Aí dentro da psicanálise a gente vai perceber que a consciência moral é a capacidade de distinguir, a gente entender, né, entre o certo e o errado e de experimentar culpa quando agimos de forma imoral.
Então, a consciência moral, ela vai trazer isso, né? A capacidade da gente distinguir que é certo e que é errado, dentro do que ensinaram para a gente como moral e bom costume, dentro daquela visão primária que a gente tem de vida e de mundo, das leis que a gente tem que obedecer, já ali na primeira infância, tá certo? A gente vai formando isso na nossa cabeça e, quando a gente vê, a gente já está no julgamento super ampliado. Então, dentro da psicanálise também, a gente vai ver, né, que a psicanálise, ela vai trazer diferentes tipos de culpa. Eu não vou me aprofundar dentro do tema com relação à psicanálise, mas eu vou falar no modo geral. Vou falar um pouquinho da psicanálise agora no começo, mas a gente vai abordar de um modo geral a culpa de várias esferas, em várias esferas, tá certo? Então, o que acontece? Dentro desse tópico e da visão psicanalítica, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que os tipos de culpa, eles vão estar dentro de alguns tópicos. Vou falar em 3 aqui, para a gente refletir nisso. A culpa neurótica, a culpa moral e a culpa religiosa. E se a gente for olhar direitinho, vivendo em sociedade, observando o nosso ciclo maior, os nossos grupos menores, e como a gente foi inserido na sociedade, observando agora, a gente já está em dezembro, observando a nossa evolução dentro do meio, na terra em si, nos grupos, na família, a gente vai perceber isso, né? Que essas 3 esferas aí que eu estou falando agora, a culpa neurótica, a culpa moral e a culpa religiosa, está muito ainda fixada. E a gente vivia dentro disso, né? A gente ainda vive dentro disso. Só que a gente está procurando sair, quebrar esse padrão, né? Voar, se libertar. Então, a culpa neurótica, ela está relacionada ao conflito inconsciente. A culpa neurótica é aquele conflito interno que a gente tem, que a gente não percebe. Inconsciente é aquele que a gente não tem consciência, que a gente não trouxe a memória com livre e espontânea vontade. Ele vai vindo, mas vem vindo como se não fosse nosso, né? Então, é relacionada à neurótica, a culpa neurótica, ela é relacionada ao conflito inconsciente, aqueles conflitos inconscientes que a gente tem, e a violação das proibições internas. Então, tudo aquilo que a gente interioriza, né, aquelas proibições, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a gente vai ouvindo quando é criança, se é certo ou se é errado, a gente vai criando esse conflito. Por exemplo, eu quero muito fazer uma coisa, sou proibida, aí vou guardando. Aí eu quero fazer outra coisa, tudo é proibido, eu quero fazer aquilo, pelo impulso. E nada pode, aí fica guardando, né? Então, vai te deixando neurótico, porque nada do que você quer intimamente, de alguma forma, talvez, você esteja sendo proibido de fazer. Então, você vai interiorizando isso e vai desenvolvendo uma culpa neurótica, relacionada às proibições internas, a tudo que você queria e que foi proibido. Aí a gente vem para a culpa moral, que está associada à violação das normas sociais, como eu já comentei antes. A consciência de ter causado algum dano a outra pessoa. A gente vai começar a pensar assim, eu causei um dano à sociedade, eu causei um dano à minha mãe e meu pai, porque eles esperavam isso de mim e eu fiz totalmente diferente. Então, eu fiz diferente do que todos esperavam, meus amigos de escola, eu deveria ser isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, veio uma culpa moral associada a um grupo maior, né, a inserido, a fazer aquilo que todo mundo esperava que você fizesse, né? Então, veio uma culpa moral, já expliquei antes. Aí, a culpa religiosa, que são os 3 tipos de culpa trabalhados dentro da psicanálise, né, da análise feita pela psicanálise. Então, a culpa religiosa está relacionada à transgressão de conceitos religiosos e à crença de um castigo divino. Então, ela vai estar associada àquela formação que você teve dentro da doutrina que você foi inserido. Então, dentro daquela visão religiosa que você tem. E você acaba usando Deus como Deus punidor, que vai te proibir de fazer algumas coisas. E muitas das coisas que você vai querer fazer, né, pelo desejo íntimo, vai ser proibido porque é pecado e você vai ser castigado por isso. Então, são 3 esferas, né, que a gente vai trabalhar dentro da psicanálise e a gente acaba denominando os 3 tipos de culpa.
culpa neurótica, culpa moral e a culpa religiosa. Ok? Tá me ouvindo bem, né? Então, vamos falar um pouquinho no sentido geral. O que é que seria, né? Quais seriam os efeitos da culpa? O que a culpa pode causar e trazer como efeito para mim e para você? A gente precisa ter essa visão, né? Às vezes você está se culpando já faz algum tempo, por algo que aconteceu há anos, e isso vem em volta na tua mente, e vai te correndo, te traumatizando cada vez mais e mais, e te martirizando com essa sensação terrível de culpa. E, então, os efeitos que a culpa pode causar. A culpa, quando ela é excessiva e persistente, ela pode ter diversos efeitos que vão ser negativos em nossa vida. E quais são esses efeitos? Né? Seria ansiedade e depressão, que você pode acabar desenvolvendo por conta desse sentimento de culpa. A culpa ela pode gerar uma ruminação, que você ficar todo o tempo reclamando, se auto-criticando, né? Levando a estados de ansiedade e de depressão. Porque você, eu podia ter feito isso, eu podia ter, um namoradinho, sabe? Eu passei um tempo me culpando uma vez, que eu culpava contra a minha mãe, porque a minha mãe, na época, ela era meu padrão a ser seguido, né? Toda filha quer seguir a mãe, é a mãe do espelho, seja a mãe boazinha, a mãe ruim, a mãe perversa ou não, a gente acaba se espelhando nela e acaba pegando alguns traços daquilo ali. Então, a minha mãe era a Mulher Maravilha. E o que ela dissesse, eu tinha que fazer. Eu achava que era muito massa. Eu achava minha mãe um ídolo. Tinha ela como ídolo. Então, até aquele momento, eu tinha ela como ídolo. Dali, a gente teve um conflito tremendo dali para frente, quando aconteceu isso. Então, eu acabei um namoro, na época que eu era bem apaixonada, eu acho que era o meu primeiro amor da época, e a minha mãe, ela descobriu que eu tinha sido traída. Alguém foi fofocar para ela que ele tinha me traído. Então, a minha mãe disse, você não vai ficar mais com ele. Isso foi uma culpa que eu levei para muitos anos da minha vida, viu? E trabalhei isso, graças a Deus, eu me libertei. Mas, assim, passei muitos anos me culpando. E a minha mãe olhou para mim e disse assim, eu não quero a minha filha com ninguém que trai ela. E você vai acabar esse namoro e vai acabar agora. Eu digo, meu Deus. Aí eu chorando por dentro, eu disse, não, minha mãe mandou fazer, eu vou fazer, porque minha mãe é que disse o que está certo. Então, eu fui, acabei o namoro, não tive prova da traição, nada, olhei para ele e disse, não quero, não vou chorar na sua frente e vamos acabar. Então, ele arrumou uma outra namoradinha, engravidou, casou, teve uma família e foi viver a vida dele, e isso me martirizou muito, então eu me bloqueei dali, não quis mais relacionamento. E os relacionamentos que eu tinha era só para me divertir no sentido de me sentir desejada, de me sentir observada. E não era nada real, verdadeiro, eu passei muito tempo sem entregar meu coração para alguém. E eu passei muito tempo de culpa. Quando eu tive momentos de conflito com a minha mãe, eu jogava na cara dela isso. E eu via isso vindo na minha, né, com um gatilho para mim. E quando eu percebi que a minha mãe viveu um relacionamento, que ela foi traída, ela poderia ter feito a mesma coisa que ela me falou, aí foi que eu me senti culpada mesmo, porque eu disse, olha para aí, fui seguir a minha mãe, e minha mãe nem fez o que ela me fez fazer. Então, aí aquela culpa ficou, sabe, voando dentro do meu coração, na minha mente, me bloqueou muitos relacionamentos bacanas que eu poderia ter. Então, eu fiquei muito tempo sem ter um relacionamento bacana, saudável, porque eu tinha essa culpa, entende? Então, a culpa ela pode gerar uma ruminação, uma crítica, levando a estado de ansiedade e depressão. Dificuldade de tomar decisão é outro efeito da culpa. Né? Você pode ficar com dificuldade de tomar uma decisão na vida, e vários setores, não é só um relacionamento afetivo, família, não, em vários setores, trabalho, tudo, você vai ficar com medo de cometer novos erros, que pode paralisar nossa capacidade de tomar decisão. Então, toda vez o medo vai vir, né, a dificuldade de tomar uma decisão vai vir, porque você ficou bloqueado com a culpa. Então, o medo de cometer novos erros vai fazer você ficar bloqueado. Estão me ouvindo bem, né?
Como é que tá? Perguntas e respostas. Vocês podem deixar nos comentários, tá certo? E a gente vai estar sempre dando uma olhadinha. Lembrando que você gostando do nosso assunto, do nosso canal, não esquece de curtir, de compartilhar e de nos seguir, tá certo? O número, se você quiser entrar em contato conosco para ser um colaborador do nosso canal, ou do nosso projeto, ou para fazer terapia, ou ter mentoria, alguma coisa sobre o nosso canal, você tem contato conosco, tá certo? A gente vai dar um jeitinho de deixar na tela e aqui no comentário também, nosso contato, para você entrar em contato. Então, essa dificuldade de tomar decisão e o medo de cometer novos erros pode paralisar a nossa vida e deixar a gente estagnado, né? Isso é o efeito que a culpa nos traz. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? Outro efeito que a culpa pode trazer para mim e para você: isolamento social. Muitas vezes você vai deixar de se relacionar porque você teve um relacionamento que não foi bacana. Alguém que tratou mal no trabalho, na escola, e você não vai querer mais se socializar com ninguém. Porque você vai sentir culpa. Ah, se eu for, alguém vai me tratar mal. Ou, se eu for, eu vou reviver aquela coisa. E vai ficar com aquele sentimento ruim, te atormentando, né? Então, no isolamento social, a culpa pode nos levar a evitar o contato com outras pessoas, com medo de ser julgado e rejeitado. Às vezes a gente vai pensar assim: aí fulano vai lembrar daquela coisa que eu disse. Aí fulano vai passar na minha cara. Aí alguém vai olhar para mim para me julgar, né? Então, levando em consideração isso, é um tópico, né, que nos traz muito, é o efeito terrível da culpa. Outro efeito terrível da culpa é a dificuldade em me perdoar, em perdoar a si mesmo. Você vai ter tremenda dificuldade de perdoar. Quando você cometer um erro, um outro erro, você não vai conseguir se perdoar. Por quê? Porque vem aquele sentimento, né? A incapacidade de perdoar os nossos próprios erros pode criar um ciclo vicioso de culpa e sofrimento, fazendo com que você ache que tudo que você faz está errado, que não vai, que tudo que você faz você tem um dedo ruim, um dedo podre, sabe? E você não pode fazer. Aí você vai ter dificuldade de olhar para você e se perdoar, de achar que é normal, assim, a gente pode errar de vez em quando, entende? Se sentir culpado também de vez em quando. Agora, quando esse sentimento de culpa é muito prolongado, aí já está beirando algo muito ruim e agravante. Então, a gente precisa estar observando. Como é que está esse sentimento de culpa? Faz quanto tempo que você sente ele? Você já conseguiu identificar de onde ele vem? Como é que está sendo isso para você? Fala para mim aí no comentário. Deixa a sua informação para a gente poder também te dar uma dica, né, depois, particular, e de contar com a gente, para a gente saber também conhecer um pouquinho de vocês, que são o nosso público. Então, aqui, alguns sintomas, né, de sentimento de culpa que você pode desenvolver. Olha que coisa bacana para você começar a se autoanalisar. A gente trabalha muito a autoanálise aqui no nosso canal. A gente trabalha dentro do grupo com relação a isso, né? Você começa a se autoanalisar, começa a perceber como é que você funciona e começa a se ajudar a sair desse processo ruim que você tá certo? Então, alguns sintomas do sentimento de culpa, quais são? Aí aqui, o desconforto emocional. A gente vai se sentir muito desconfortável emocionalmente. Aí, tristeza, remorso, ansiedade, a gente vai ficar nessa oscilação, sabe? Baixa autoestima é um sintoma de sentimento de culpa. Pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que entram na tua mente e vão intrusos, trazendo só mensagem ruim, trazendo só sensação ruim. Pensamentos intrusivos. Tendência a se punir excessivamente, a se culpar, né? Tem gente que se mutila, tem gente que se brisca, tem gente que se corta, ou se fica culpado. São coisas sérias, a gente tem que refletir sobre isso. Tendência a se punir excessivamente, né? Então, isolamento social, sintomas físicos, você pode sentir também, referentes ao sentimento de culpa. Você vem tratando o sentimento de culpa já faz um tempinho, né? Já passou de 2, 3 meses, que já é um agravante. Aí você começa a sentir sintomas físicos, tensão muscular, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, insônia e fadiga. Está relacionado também à culpa, né?
para a gente estudar, para a gente refletir sobre isso. Está se identificando com alguma coisa que a gente está falando aqui? Que legal, que bacana, vamos comentar, vamos deixar alguma coisa aí para a gente saber um pouquinho como é você, qual é a sua situação. Algumas características que a gente vai trazer para você ver e refletir sobre com relação ao sentimento de culpa, né? A culpa, ela é descrita como uma emoção autoinconsciente. É uma emoção autoconsciente. Né? Você não tem consciência dessa emoção que você sente. Então, ela envolve variações negativas de si mesmo. Vai variar, você faz isso inconscientemente por conta da culpa, e isso vai variar. São sentimentos de angústia, sentimento de fracasso, né? Alguns sinais de que você pode estar lidando com esse complexo de culpa. A gente pode perceber que existem muitos sinais, né, dentro do sentimento de angústia, sentimento de fracasso. São sinais, né, desse sentimento de culpa, que pode estar levando você para um complexo de culpa. Ou seja, quando você está sentindo culpa, sentir culpa é normal. A gente cometeu um erro, a gente sente culpa. Ah, me senti culpado, fiz uma besteira. Vai, se redime, olha a situação, reflete sobre, tem uma lição daquilo e bola para frente. Se você não conseguir olhar dessa forma, que a gente vai aprofundar um pouquinho depois, como é que você vai trabalhar, você está passando por um complexo de culpa. Já não é culpa dentro do âmbito natural, normal, compreensível. Tá certo? Se você está se punindo já faz algum tempo, com esse sentimento de culpa, é um complexo já que está se formando. Pode ser já um complexo. E dentro desse complexo, vai ter sinais que você vai perceber. A diferença de estar com um sentimento de culpa comum e um sentimento de culpa que já está beirando o complexo de culpa. Aí você já tem desenvolvido dentro desse complexo de culpa. Veja só. Se você sair do sentimento de culpa normal, básico, que tem alguns sintomas que eu já comentei, aí agora você está indo com um padrão de complexo de culpa, vai apresentar outros sintomas, tá certo? Sintomas do complexo de culpa são básicos: baixa autoestima, pensamento intrusivo, desconforto emocional, tristeza, remorso, ansiedade, tendência a punir excessivamente a si mesmo, isolamento social, dificuldade de se perdoar, sintomas físicos. Ok. Agora, se você estiver beirando a uma situação de complexo de culpa, o negócio vai ser mais forte. Então, você já vai ter ansiedade mais tendenciada, mais acentuada, choro, que vai ser frequente, né? Insônia, que vai estar mais frequente na tua vida, tensão muscular, que vai estar mais frequente na tua vida, né? Preocupações com erros do passado, com a vindo e indo, tudo que você cometeu de erro vai ficar te assombrando, arrependimento também vai ficar te assombrando, e dor no estômago você vai sentir com frequência. E remorso também. Isso está dentro do complexo de culpa. Já não é mais uma culpa comum, é o complexo de culpa mais acentuado, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Como lidar com esse sentimento de culpa? Como é que eu posso, que você pode começar a trabalhar esse sentimento de culpa para ele não piorar, não se agravar, né? O que eu e você precisamos fazer? Para trabalhar o sentimento de culpa e lidar com ele. Identificar a origem. Qual é a origem dessa culpa? Você sabe? Identificou? Então, reconheça a culpa. O primeiro passo para lidar com a culpa é reconhecê-la, é aceitá-la como uma emoção natural. Se a gente fez algo errado, é natural sentir culpa. Se você fez alguma coisa, é natural que o sentimento de culpa venha. Se você fez algo ruim, que causou algum dano para alguém, é natural. Outro ponto é permitir sentir tristeza. Permita-se sentir tristeza, mas não deixe que o pessimismo se instale na tua vida. Sentir tristeza naquele momento, tudo bem. Mas ficar pensando, sentindo triste pro resto da vida, já não é normal. Então, avalie a situação. Pergunte se a culpa é proporcional à situação que você está enfrentando. Se há algo que você possa fazer para reparar o dano que foi causado por isso. Então, você tem que trazer a consciência, avaliar a situação. Será que
tem como resolver, né? Isso realmente aconteceu, é proporcional ao sentimento que eu estou sentindo, foi assim tão grande, porque às vezes a gente não cria, né? Aí é outro passo. Desenvolver também a empatia para consigo mesmo. Você precisa começar a olhar para você com empatia, perdoar a si mesmo. Lembre-se que todos cometemos erros. Eu cometo erro, você comete, outras pessoas cometem, vamos cometer sim. Mas a gente pode permanecer no erro. Entende? Erros que passaram não podem mudar. Tudo que passou não vai mudar. Né? Já foi feito, já aconteceu. Então a gente precisa se perdoar. Começa a pensar. Eu vou me perdoar, porque já passou, não tem mais o que eu faça. Agora eu vou começar a observar isso. Outro ponto também para a gente começar a lidar com a culpa, identificar os meios de elevar a nossa consciência. Eu tenho que identificar uma forma de elevar a minha consciência, a minha autoconfiança. Eu tenho que começar a trabalhar a minha autoconfiança, identificar os meios de elevar a minha autoconfiança. Eu posso olhar para mim e ter mais confiança de que eu não vou mais errar, de que eu vou me policiar para não errar, mas não ficar com esse sentimento de culpa. Né? Identificar os meios de elevar a autoconfiança, focar no presente, começar a olhar agora, vou identificar como é que eu vou elevar a minha autoconfiança, né? E vou ficar no momento presente, em vez de se prender ao passado, de ficar presa lá no passado, eu tenho que ficar aqui no meu presente, eu estou aqui agora, o que passou já passou, o erro já foi, não vai ter o que fazer, eu tenho que pensar daqui para frente. Concentre-se em como você pode crescer e aprender com essa experiência. Você tem que identificar algo que vai levar a sua confiança. Eu preciso melhorar minha autoconfiança. Eu errei, eu estou muito cabisbaixo comigo, ou fiz uma besteira. Mas e daí? Eu vou ficar sofrendo pro resto da vida por causa disso? Não. Eu tenho que focar no meu presente. E agora? O que eu posso fazer? Vou ficar cometendo erros ou vivendo do passado? Não. Eu vou começar a me concentrar no que eu posso fazer para aprender, para crescer e tirar uma lição dessa experiência ruim. Entende? Outro tópico também seria cortar diálogos de autocrítica, esse diálogo interno que você tem, o que alguém possa ter, que você possa trazer para a autocrítica, e uma crítica negativa. Porque a autocrítica positiva para a gente crescer, para faltar os erros e não cometer eles, não tem. Mas para a gente ficar, eu sou gorda, eu sou feia, nada dá certo, ninguém me merece, eu sempre faço besteira, né? Não. Você tem que cortar esse diálogo interno, negativo, de autocrítica, de estar se criticando, eu sou feia, eu sou gorda, ninguém me quer, nada dá certo, nenhum trabalho presta, ninguém me merece, eu não mereço ninguém, nada vai dar certo para mim, eu nunca vou sair dessa, nada vai mudar, tá errado. Tem que começar a trabalhar isso. Corta esse diálogo interno. Pare com os pensamentos curtos, porque alimentar a mente de forma negativa, pare de alimentar sua mente de forma negativa, né? Porque se você está alimentando sua mente de forma negativa, você está perdendo tempo, você está se auto-sabotando, né? Se você pode escolher pensamentos positivos, seus pensamentos em si, por que você não escolhe pensamentos que vão te valorizar, te tirar dessa situação? Né? Se o pensamento é teu, se você tem poder sobre ele, então começa a dizer, esse comercial não pega o controle remoto da mente. Está passando aquele comercial auto-sabotador que está dizendo que você não presta, que você vai errar, que não vai dar certo, que aquela carga de emprego não vai acontecer, que você não vai sair dessa situação, que você não vai emagrecer, que você não vai começar um novo relacionamento, que nada dá certo, nada vai dar certo para você. Passa o canal. Aperta o botão de mudar essa sintonia e coloca outra frequência. Então, começa a pensar em outras coisas. Escolhe o teu pensamento, não escolhe o pensamento ruim, para te sabotar. Outro tópico também para a gente trabalhar esses pensamentos de culpa, esse sentimento de culpa, é ressignificar o erro como a chance de melhorar. Vamos supor, tirei 0 numa prova, uma nota ruim, estudei a vida toda daquele, tirei uma nota ruim. Então, poxa, tirei uma nota ruim, mas tudo aquelas questões que eu errei, eu vou estudar mais, eu vou começar a olhar, eu fui para aquele lugar, fiz tal coisa, deu errado, aí um relacionamento não deu certo, aí qual foi os erros que eu cometi ali? Anota, para não errar com o próximo, entende? É ressignificar. Olha, vou tirar uma lição disso. Errei aqui, não erro mais, vou tirar a lição. Aprendi. Caí e aprendi, não vou mais. Se eu vou para uma rua que só tem buraco,
meu carro sempre se ferra, se quebra, pneu estoura ali, eu vou para aquela rua de novo, por que eu vou para aquela rua? Eu vou mudar a rota. Então, se você já sabe, ressignifica, olha, aprendi, não vou mais por lá. E ainda vou dar uma dica para quem for para aquele mesmo lugar. Olha, não vai para ali não, para ali dá ruim. Entende? Então, a gente tem que ressignificar e melhorar essa situação, né? Tire proveito do ocorrido. Então, tá bom, né, gente? Outro tópico para a gente começar a lidar com esse processo de culpa é tirar proveito, né? Tire proveito. Aqui, ressignificando e tirando proveito do melhor momento, né? Olhando pelo lado bom das coisas. E, pô, foi ali, quebrou o carro, aprendeu. Não tá mais, vai passar por essa, né? Tirar tudo como um aprendizado na vida. Experienciar esse momento, né? E levar como uma experiência de vida que seja, né? Que não seja negativa, mas que traga um novo parâmetro, uma nova visão para aquilo. Então, corrigir o erro, né? É algo muito bom. Agora, outro tópico interessante que a gente vai falar sobre corrigir o erro, né? Seria o quê? Pedir perdão. Se você quer trabalhar essa culpa, pedir perdão, né? É viável pedir perdão. Então, se é viável, vamos começar a trabalhar pedindo perdão. O que eu fiz? Eu posso pedir desculpa a alguém para rever esse erro? Então, pede desculpa sincera, né? Para quem foi afetado, para a situação, tenta rever, tenta corrigir e vamos embora. Corrige esse erro, né? Não é tarde para se redimir diante da nossa situação que a gente fez, que não foi bacana. Né? Com essa atitude você se liberta, torna-se apto a seguir em frente, aí para uma nova etapa da tua vida, né? Agora, se você começa, depois de tudo isso que eu te falei, né? Você começou a ver que o negócio está sem controle. Você percebeu, olha, mesmo pintando todas essas dicas, eu estou vendo que o sentimento de culpa está me matando. Não tem mais o que eu faço. Eu vou conseguir lidar com ele, né? Então, se buscar ajuda, tem que buscar ajuda. Porque se for um complexo de culpa muito grande, né? Um complexo de culpa que já esteja instaurado, você vai ter que ter ajuda psicológica, vai ter que ter ajuda também do psiquiatra também, né, para estar ajudando, às vezes até remédio precisa tomar. Então, tem que ter um acompanhamento profissional na área, né? Tenta fazer uma terapia, tenta fazer várias formas, várias práticas que a gente está fazendo aqui para te ajudar, mas não deixe de procurar algo mais profundo se você vê que o seu caso é mais sério, mais grave, tá certo? Não adianta querer ficar tampando só com a peneira, né? Se o negócio está ruim, vamos começar a melhorar e vamos buscar ajuda para isso, né? Qualquer coisa, nosso contato para isso, se quiser ajuda, né? Temos nossos grupos de terapia, temos nossos grupos também de terapêutica. E tem aqui o nosso YouTube, que a gente está sempre trazendo dica e compartilhando o nosso conhecimento, as nossas experiências, tá bom? Sentir culpa, ele pode ser até normal, um sentimento de culpa, como eu falei, né? Até um certo ponto é natural sentir culpa, mas quando ela passa a atrapalhar a tua vida de maneira significativa, como eu falei, pode ser que você tenha desenvolvido esse complexo de culpa, como eu falei. Você tem que procurar ver esse diagnóstico, tá certo? Complexo de culpa, ele se refere a uma crença persistente. O que seria o complexo de culpa? Aí a gente sai da forma comum, que é viável, sentir, e a gente já passa para algo mais complexo, que é o complexo de culpa, que vai persistir por muito tempo, né? Algo que você fez errado, aquele sentimento que vai trazer à tona aquela sensação de que você fez algo errado. E você precisa trabalhar isso, entende? Além de sentimentos constantes de culpa e preocupação que você vai sentir, né? O complexo de culpa também pode levar a sentimentos de quê? De vergonha e ansiedade. E aí você vai ficar sentindo essa vergonha e vai se sentir ansioso a todo momento. O complexo de culpa ele pode ser o resultado de um dano real, de algo que aconteceu realmente. Esse complexo de culpa ele pode surgir de algo que aconteceu, que você foi alimentando, não foi tratando, e chegou a um estado que você já não consegue mais ter controle. Então,
Então, esse resultado, esse dano real, né, algo que aconteceu, vamos supor, errei lá no passado, né, magoei alguém da família, ou magoei um filho, alguém, né, vamos supor, magoei um filho que eu tinha, e ele rompeu laços comigo, magoei ele feiamente, né, e isso deixou ele magoado e cortou nossos laços, e eu quero voltar a ter essa sensação com o meu filho, né, então, esse resultado, quando é real, né, ele pode ter causado o quê? Concentrado uma causa, né, vindo de uma causa realmente real, que fez com que você rompesse um laço com alguém bacana que você gostava, como um filho, e você quer voltar, né, mas você continua alimentando esse complexo de culpa, ele é real, e você já passou por uma culpa simples, uma culpa mais complexa, que precisa de ser trabalhada mais aprofundadamente. E provavelmente até com remédio vai te ajudar a associar isso. Então, você precisa ser acompanhado por isso. Agora, tem algo que não aconteceu. Por exemplo, existem casos que a gente tem um sentimento de culpa muito acentuado. Já virou um complexo, mas não aconteceu nada, a gente criou tudo na nossa mente, na nossa cabeça. Então, por exemplo, filho que não fez uma faculdade, porque você não teve condições de pagar, de ajudá-lo, né? Então, você carregar esse peso na consciência de não ter ajudado seu filho a se formar, e você levar esse sentimento de culpa, né? Por exemplo, eu tenho culpa de meu filho nunca ter estudado, nunca ter um diploma. Não é um fato real, porque isso não faz parte de você não poderia fazer nada. Porque você poderia ter pago os estudos do seu filho e ele não passar. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Então, pode ser algo que é imaginário, que você criou, e passou desapercebido. Então, às vezes, a gente vai sentir um sentimento de culpa que não é real, que não ocorreu, mas que a gente acabou criando na nossa mente. Por exemplo, um relacionamento amoroso, você foi traída. Aí você sente o sentimento de culpa, não, eu provoquei. Eu fiz ele me cair, ele me caiu porque eu provoquei. Você cria na sua mente que você é culpada de ter sido traída. Então, não é algo real. É você que fantasiou, criou de alguma forma na sua cabeça e acabou levando para si essa culpa, entende? Então, é algo concentrado na culpa imaginada ou percebida. Você percebeu como culpa, mas não é uma culpa de fato, né? Pensar que fizeram algo de errado com você, mesmo que não tenham feito, também é outro sentimento. Você achar que alguém fez, aí estão falando que, eu fui demitida. Aí você fica com aquele sentimento de culpa e começa a achar que é alguém que colocou, sabotou você do trabalho e botou você para fora. Aí, às vezes, um relacionamento acabou simplesmente por falta de amor, não tinha ninguém, não tinha traição, e você coloca na cabeça que foi traída, né? E fica esse sentimento de culpa. Então, também você criou aquela situação. Tem uma observação que é bom a gente trazer para refletir, que a gente já está tentando, é que a culpa excessiva, né, ela está associada a uma série de condições de saúde mental. Quando a culpa ela já está excessiva, ela está associada a uma série de problemas que vão englobar a saúde mental, tá certo? Incluindo a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? É aquele transtorno que a gente acaba tendo uma compulsão e uma obsessão por algo. E pode também desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Que seria o quê? O estresse que ele vem ocasionado após um trauma. Aí eu fui roubada, o cachorro me atacou, ou aconteceu algo comigo, eu fiquei com medo extremo. Isso é um estresse pós-traumático. Então, a gente pode desenvolver uma culpa, achando que o ladrão te roubou porque você estava ali, ou que você foi violentada porque você estava no shopping, você provocou o estuprador, o violador do seu corpo, né? Então, pode estar associado a esses dois transtornos também. Há outras situações de saúde mental, que é o transtorno do TOC e o transtorno do pós-traumático, do estresse pós-traumático, tá certo? Explicando um pouquinho para a gente entender, já está bem longo, né, esse vídeo, é aqui, causas do complexo. Qual seria a causa do complexo de culpa? Né? Há uma série de fatores que vão causar o complexo de culpa, diferentes entre eles, que podem contribuir para isso, né?
Qual seria? Alguns deles podem contribuir para esse complexo de culpa. O que pode levar para o complexo de culpa é a ansiedade. Um dos fatores que pode deixar o complexo de culpa mais acentuado. Se você for uma pessoa ansiosa, se você tem muita ansiedade, é mais provável que você avalie de forma negativa as situações que acontecem com você, né? De maneira que leve você a ter esse sentimento. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai ver tudo mais negativo, entende? Experiências da infância também, né? São fatores que vão deixar a gente com um complexo de culpa mais acentuado. Se você tem alguma experiência na infância, quando você era criança, né? Crianças que são criadas em lares onde são levadas a sentirem ou fazerem algo de errado, tem algo a esconder, ou não, ou o responsável, né? Por exemplo, quando as crianças elas fazem algo de errado, elas são induzidas a fazer algo de errado. Também tem outros processos, quando escondem ou são responsáveis pelo problema. Quando elas são responsáveis pelo problema e elas escondem, né? Ou quando são realmente, de fato, responsáveis. Quando elas escondem que são, ou quando são, de fato, né? Elas podem ficar com sentimento persistente de culpa. Então, as crianças que são criadas em lares, elas são levadas a sentirem que fizeram algo de errado. Alguns lares, né? Elas fizeram algo de errado, tem algo a esconder, elas ficam com essa sensação de que tem algo a esconder e que são responsáveis, de fato, pelo problema. Elas podem ficar com sentimento persistente de culpa. Então, tem crianças que são expostas a situações que vão deixar elas um pouco conturbadas. Como eu falei para vocês, né? A primeira infância é muito importante. A gente precisa trabalhar isso. Por quê? Porque são os primeiros anos de vida onde a gente vai entender o mundo, como funciona, como são as regras morais, as nossas regras internas. E quando estamos nos violando, quando estamos violando algo que foi nos implantado, então, durante a infância, a gente vai estar lidando com isso. Se você teve processos na infância que causaram sentimentos de culpa e distorceram o que era real, o que era certo e errado naquele momento, você pode ter uma tendência a desenvolver esse complexo. Outro fato também, como a gente já falou lá em cima também, foi sobre a cultura. Como foi que você foi criado, né? Se você estiver fazendo coisas que estão em posições, as normas culturais, né? Se você faz algo que está em oposição àquilo que foi implicado, que foi dito que era certo, que não podia fazer, né? O que podia, que não podia, e você entra em desencontro com aquilo, você vai criar também esse sentimento complexo de culpa. A religião também vai trazer alguns processos que a gente também pode se sentir culpado, dependendo de como foi implementada para você. As religiões têm regra, e cada religião tem uma regra específica. Então, esse sentimento de associação ao certo, ao errado, ao divino, ao sagrado e ao profano, vai trazer muito essa divisão para a nossa mente também. Pode desenvolver, mais propício de desenvolver esse lado de complexo de culpa, a atenuação do complexo de culpa, esse agravamento, né, se tornando um complexo de culpa. Se você for muito ligado a essa coisa, né, de religião, que você não pode fazer isso de jeito nenhum, e se você fizer, você vai ficar se sentindo culpado, vai achar que você é punido porque fez algo errado. E a pressão social, que é aquela cobrança social, e você tem que casar, se você vai se culpado. Aí, se você fizer uma faculdade, você vai sentir culpa. Se você não fez uma plástica hoje, você vai sentir culpa. Se o peito está caindo, você vai sentir culpa. Porque não pode cair peito mais não. Pode cair cara, não pode cair cabelo, não pode cair mais nada. Está no tempo, tudo tem que ficar em cima. Só para descontrair. Então, a pressão social vai fazer com que você acompanhe. Aí, todo mundo está divorciando. Aí, todo mundo está magro, ser magro. Aí, todo mundo, se você não for dentro do padrão, você se sente por não acompanhar a pressão social, tá certo? Então, isso, deixando bem claro, tudo isso que a gente dizer até aqui, né? A culpa simples, a culpa natural, que a gente pode sentir ao longo da vida, por algumas situações que a gente causou, que a gente deixou de fazer, ou fez em excesso, é natural.
Agora, se persiste o sentimento de culpa, que acaba nos abalando no desenvolvimento do dia a dia, no processo de se relacionar, de trabalhar, de viver plenamente, aí já é um complexo de culpa e precisa ser tratado. E pode nos levar a um sentimento de ansiedade, depressão e muitas coisas piores. Então, esse complexo de culpa vai trazer um impacto no nosso bem-estar. E com o tempo, né, vai começar a desenvolver sentimentos de inadequação. Não está satisfeita. A gente vai acabar se sentindo fora da caixinha, né? Sentir que não merece seguir em frente. Comportamentos destinados a se punir por tudo que a gente errar. Então, é bom a gente começar a trabalhar isso. Pessoas que qualquer erro assim, já não aceitam. Já se pune, já vira, né? Agora vamos falar um pouquinho do que seria um tratamento. Dentro da psicanálise, a gente vai trabalhar alguns tópicos para trabalhar esse sentimento de culpa, né? A psicanálise, ela vai oferecer ferramentas para trabalhar a culpa, que seria a análise de transferência, onde o terapeuta vai começar a analisar você, paciente, né? E vai começar a ver os sentimentos que você traz, como de culpa. E isso, como se relaciona com as suas experiências passadas. Ele vai começar a associar. Esse sentimento de culpa se relaciona com essa transferência que você faz, né? Você traz para dentro do site terapêutico, como é que isso está fazendo? Está relacionando com o teu passado, com a tua experiência do passado. Outra ferramenta é a interpretação dos sonhos, para alguns que são especialistas dos sonhos, né? Ele vai trabalhar no sonho, porque muitos sonhos vão revelar conflitos seus, inconscientes relacionados à culpa. A associação livre, que é o falar de forma livre, ela vai permitir ao paciente que ele explore livremente os pensamentos e sentimentos que ele tem. Ele começa a trazer, através do falar livremente, os pensamentos e sentimentos, e se ouvir através disso também, né? Trazendo à tona material inconsciente, que ele não percebe que está ali dentro da cabecinha, né? Relacionados a esse sentimento que a gente está trabalhando hoje. Então, trabalhando através dessas três ferramentas, a transferência dentro da terapia, a interpretação dos sonhos e a associação livre. Então, você vai começar a ser autoavaliado dentro da terapia, né? Psicanálise com isso, entende? E isso vai fazer com que você se ouça. A gente tem também uma ferramenta que começa a trabalhar muito o teu eu, e transformar você com a nova criatura, trabalhar, a gente trabalha com essa frase, né? Deixando o seu eu no passado e trazendo o teu eu no futuro para fora, aquele eu que você quer ser, que você quer se tornar. Então, a gente começa trabalhando no eu do passado, reprogramando você, tirando essas crenças limitantes, trabalhando dentro do nosso método, que é o CP, você analisando a caixinha preta. Nós vamos analisar juntos, eu, você, tudo caixinha preta, vamos começar a trabalhar nela e vamos começar a cada situação, a cada nova terapia, vamos trabalhando cada coisa que vai sendo trazida e a gente vai deixando para lá e reprogramando você novamente para você ser aquilo que você quer ser. Então, se você quer ser trabalhado dentro do nosso método, né, que é analisando a caixinha preta, a gente vai trabalhando nisso e vamos fazer também o nosso CP Evidência 2024, 2025, aonde a gente vai trazer para você, né, esse encontro online. Se você quiser fazer parte, a gente vai abrir inscrição em breve e vamos fazer em 2025 agora, começo de 2025. Aí nós vamos esperar a data. Se você tiver interesse, aí você se inscreve, vai ser super conta e a gente vai fazer uma grande encontro online, onde a gente vai falar sobre 3 tópicos que são fundamentais, né, para a gente trabalhar. Aí, se você tiver interesse em contar com a gente, nosso contato está aí, tá certo? Resumindo, o nosso assunto de hoje, a culpa é um sentimento complexo, né, multifacetado, em muitas esferas que precisam ser trabalhadas, com raízes profundas no inconsciente. Então, vai estar lá, inconsciente. A gente vai trabalhar isso que você tem, né? Analisando a caixinha preta, que você não vê, tá ali, né? E a psicanálise, ela traz essa compreensão profunda da origem
das consciências, né? As consequências também que está lá. Ele vai trazer origem à tua consciência, né? Vai trazer à tona toda a consequência da culpa que estava lá guardada dentro do inconsciente, tá certo? Permitindo que as pessoas trabalhem os conflitos internos e se libertem da culpa de fato. Então, é isso, gente. Shalom. Você que nos assistiu hoje. Agradecer o seu ponto hoje conosco. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, tá certo? E eu aguardo teu comentário aqui. Qualquer coisa a gente contar. Shalom. Até o próximo encontro na segunda-feira terapêutica, onde a gente vai falar de outro sentimento. Também sabotador. Até lá. Shalom.